Se existiu pecado, tem que existir morte. Afinal, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Hebreus 9:22 nos diz. Deus não quer que o homem morra, o homem não quer morrer, mas Deus não pode voltar atrás. É um dilema. O que fazer? Não restam alternativas, queridos, senão outro morrer. Alguém tem que pagar o preço do pecado no lugar do ser humano. E é aí que aparece a figura majestosa de Cristo Jesus, o Filho. Ele diz: Pai, o homem merece a morte, porque pecou. Mas antes do Senhor cumprir a sentença, Pai, eu quero ir à terra como homem e quero viver como Ele. Quero assumir sua natureza, quero experimentar seus conflitos, suas tristezas, suas alegrias e tentações. Foi por isso, querido, que Cristo veio a este mundo como uma criança. Ele não apenas se parecia como um homem, ele era homem de verdade, como você e eu. Teve as mesmas lutas que você tem, sentiu-se às vezes sozinho e incompreendido como você. Ele experimentou suas tentações. E é por isso, querido, e não simplesmente porque ele é Deus, que ele está sempre mais pronto a amá-lo e compreendê-lo do que a julgá-lo e condená-lo. O Senhor Jesus viveu neste mundo 33 anos. A Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ora, se ele viveu neste mundo como homem, e como homem foi tentado e não pecou, então, pelo princípio da retribuição, o que ele mereceria? A vida. A vida. Agora vamos imaginar um diálogo entre Cristo e seu Pai. Pai, diz Jesus depois de ter vivido neste mundo, Pai, eu vivi na terra como um ser humano. E como um ser humano, eu fui tentado em tudo, mas não pequei. Como ser humano, eu ganhei o direito à vida. O homem, pelo contrário, pecou e merece a morte. Agora, Pai, o princípio da retribuição não impede que haja uma troca. Sendo assim, a morte que o homem merece porque pecou, quero morrê-la eu. E a vida que eu mereço porque não pequei, quero oferecê-la ao homem. Foi isso que aconteceu lá na cruz do Calvário. Uma troca de amor. Alguém, querido, morreu em nosso lugar. Alguém morreu no meu e no seu lugar. Morreu para nos livrar, para nos salvar. Ouça isto, querido. Uns dias antes da morte de Cristo, a polícia de Jerusalém prendeu um marginal, um homem chamado Barrabás. Aquele delinquente foi julgado e condenado à pena de morte. Ele deveria ser cravado numa cruz. Esta, querido, era uma morte muito cruel. Ninguém morre por causa de feridas nas mãos e nos pés. A morte por crucificação é uma morte lenta e atroz. O sangue vai se acabando gota a gota. Às vezes o marginal ficava cravado vários dias na cruz. O sol de dia e o frio à noite, a fome, a sede e a perda paulatina de sangue iam acabando pouco a pouco com a vida da pessoa. Depois do julgamento e da condenação de Barrabás, as autoridades chamaram um carpinteiro para preparar a cruz que seria dele. Ali estava o delinquente e ali estava sua cruz, preparada especialmente para ele, com as suas medidas, com o seu nome. Ocorre que, naquele mesmo dia, os judeus prenderam Jesus. Jesus também foi julgado e condenado. A história conta que um homem chamado Pilatos, na tentativa de defender Jesus, apresentou perante o povo Cristo e Barrabás e perguntou: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Era a Páscoa, a Bíblia diz. E por ocasião da Páscoa se costumava soltar um prisioneiro e crucificar a outro. O povo era quem escolhia. Pilatos fez isto, certo de que o povo penderia para Jesus. Afinal, era Jesus. E eles conheciam Jesus. Mas qual foi a surpresa de Pilatos quando ouviu a resposta do povo? Solta-nos Barrabás, o povo disse.
Pilatos retrucou: que eu farei com Jesus, chamado Cristo? E todos disseram: seja crucificado. Acho que se alguém entendeu alguma vez na plenitude do sentido a expressão Cristo morreu em meu lugar, este alguém foi Barrabás. Ele simplesmente não podia acreditar no que estava acontecendo. Talvez até beliscasse sua pele para saber se realmente estava acordado. Ele, o marginal, o homem mau, estava livre. E aquele Jesus manso e simples, que só viveu semeando amor, devolvendo saúde aos doentes e vida aos mortos, estava ali para morrer em seu lugar. Eu imagino que Barrabás tenha pensado: eu nunca terei palavras para agradecer a Cristo por ter aparecido. Se ele não tivesse vindo, eu estaria irremediavelmente condenado. Já não havia mais tempo para chamar o carpinteiro e preparar uma cruz para Cristo. Além do mais, ali havia uma cruz vaga. Apesar de ter as medidas de outro, o nome de outro e de ter sido preparada para outro. Naquela tarde, meu amigo, quando Cristo subiu o monte do Calvário, carregando uma pesada cruz, eu gostaria que você entendesse bem isto. Naquela tarde triste, Jesus estava carregando uma cruz alheia. Nunca ninguém preparou uma cruz para Cristo. Sabe por quê? Simplesmente porque ele não merecia uma cruz. Aquela tarde, Cristo estava carregando minha cruz. Era eu quem merecia morrer. Mas ele me amou. Me amou tanto que decidiu morrer em meu lugar e assim me oferecer o direito à vida. Finalmente os homens chegaram no topo da montanha. Eles deitaram a cruz no chão e com enormes pregos atravessaram as mãos e os pés de Jesus. A cruz foi levantada e com o peso do corpo suas carnes se rasgaram. Um soldado tinha lhe colocado na fronte uma coroa de espinhos. O sangue escorria lentamente pelo rosto. Um outro soldado lhe feriu o lado com uma lança. Ali estava Deus, homem, morrendo por amor. O sol ocultou seu rosto para não ver a miséria dos homens. O céu chorou numa torrente de chuva. Até as aves dos céus e as bestas do campo correram de um lado para o outro, sentindo em sua irracionalidade que alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Só o homem, a mais bela e inteligente das criaturas, parecia ignorar que naquele instante era o seu destino eterno que estava em jogo.